Hoje eu quero contar algumas histórias da minha vida com relação ao inglês. Coisas que eu fiz, pessoas que eu conheci e lugares que eu fui. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e vem comigo. Para fazer o vídeo de hoje, o Matheus vai me ajudar a fazer perguntas e me provocar um pouco, e aí eu vou contando algumas histórias com relação ao inglês e a minha vida. Oi, Matheus. Tudo bem, Jamile? Tudo bem, pessoal? Tudo Geralmente eu estou do outro lado da câmera, eu que sou responsável por alguns efeitos, fazer eles sumirem, aparecerem, e às vezes a gente dá uns estalos e as coisas acontecem, e vocês me conhecem por isso. Então hoje a gente vai estar aqui meio que entrevistando a Jamile para ela soltar um pouco dessas histórias, porque a gente fica um pouco envergonhado. Mas eu vou soltar todas as histórias ou só algumas? Ou tem horário? Como é que é essa coisa? Eu posso fazer uma classificação, eu posso dar uns cortes. Não, vamos fazer histórias que as crianças estejam na sala e possam assistir. Pode ser? Pode ser. Ótimo. A gente não vai falar. Deixem as crianças na sala, então. Então, Jamile, a primeira coisa que a gente quer saber é quais foram as empresas que você já deu aula. Talvez algumas personalidades, algumas pessoas conhecidas, mas vamos começar com as empresas, acho que isso é legal. Eu sou gaúcha e morava em Porto Alegre. E em Porto Alegre eu comecei a dar aula em algumas empresas, tipo a Dell Computadores, quando ela veio para Porto Alegre, se instalou no Tecnopuc. E logo depois eu fui dar aula na Braskem, lá no Polo Petroquímico. Nessa sequência de empresas veio a Souza Cruz, que fica em Cachoeirinha, o Terra. E teve outras empresas onde eu passei mais rapidamente, ou então que os alunos vieram até mim. Essas empresas que eu mencionei, eu fui dentro delas dar aulas. E Jamile, dentro dessas empresas lá do Rio Grande do Sul, qual era o tipo de público que vinha até aula? Eram os funcionários, eram os gerentes, talvez os diretores? Eram todos os públicos, desde os mais altos níveis até os níveis intermediários, ou seja, pessoas que precisavam do inglês, e o inglês não poderia ser um inglês de faz de conta, ele tinha que ser um inglês de qualidade. Qual era a principal solicitação, o principal pedido dos alunos quando eles vinham te procurar? Porque se eles eram executivos, pessoas, enfim, que precisavam que o inglês fizesse a diferença, qual que era a necessidade deles? Parece engraçado, mas era falar inglês. E falar o inglês que fosse o inglês de verdade, não o inglês inventado, o inglês que funcionasse só para brasileiros. Tinha que ser um inglês que se conectasse com todas as variantes do inglês e com não nativos também, com estrangeiros em geral. Porque essa qualidade do inglês ela ia refletir na carreira, tanto em viagens, em estudos, até mesmo com ser transferido para a matriz ou enfim, uma filial fora do Brasil. Conforme você ia dando aula para essas pessoas, quais foram as oportunidades a mais que apareceram, que não seriam necessariamente dar uma aula de inglês ou fazer alguém aprender inglês? Essa é a parte boa de trabalhar com a língua inglesa, porque as oportunidades vão surgindo. Então, desde trabalhos de tradução, que depois precisa de uma certa especialização, não dá simplesmente para fazer tradução, você precisa estudar também para fazer isso. Dentro das traduções, tinham traduzir textos técnicos, esse material que as empresas precisam, contratos, enfim. Mas também tinha dois tipos de traduções que eu gostava muito, que é a tradução consecutiva e a simultânea. Ou seja, você auxiliava nas reuniões quando precisavam de alguém que fizesse a tradução ou de português para inglês e de inglês para português, de reuniões, de negócios. Essa parte era muito interessante, porque ela permite que você viaje muitas vezes, porque as empresas elas precisam de alguém que elas tenham confiança, porque às vezes são feitos negociações que acabam tendo, digamos assim, segredos que são discutidos. E isso é importante que não saia das quatro paredes da sala de reunião. Então, quando você estabelece uma relação de confiança com uma empresa e com os funcionários, você acaba sendo levado para fazer essas outras coisas.
Então quer dizer que os funcionários das empresas, os executivos que precisam tratar de negócios de alto nível com estrangeiros, né, às vezes com a matriz, que é uma empresa internacional, eles não tinham capacidade de usar o inglês e aí tem que recorrer a alguém especializado, no caso uma professora. Mas e se existisse alguém na empresa que tivesse um inglês de qualidade, será que essa pessoa não seria chamada para fazer o mesmo trabalho? Bom, Matheus, é importante dizer o seguinte, não é que a pessoa não tivesse a qualidade. Normalmente, uma empresa, quando ela designa um executivo, alguém para fazer algum trabalho, ela acredita principalmente na capacidade técnica dessa pessoa e acha que o inglês dessa pessoa é bom. O que acontece é que, às vezes, em reuniões de negociação, qualquer coisa que se perca, isso pode dar prejuízo para a empresa. Então ela acha melhor trazer junto um profissional ou uma profissional que não fique nenhuma aresta com os contratos, enfim, com a negociação em geral. Obviamente, se dentro da empresa tem alguém que fale o inglês com fluência, com proficiência, não haveria necessidade do meu trabalho. Uma empresa sempre vai preferir trabalhar com gente de dentro dela do que contratar alguém de fora. A pergunta que você tinha feito, Matheus, se a empresa contrataria o meu serviço tendo um profissional completamente habilitado a falar inglês, seguramente não. Com certeza não. Agora, Jamile, o que a gente quer saber é o seguinte. Tu já trabalhou com alguma celebridade, com alguém muito conhecido, por você falar esse inglês? Teve uma época em que eu trabalhava com tradução de artistas que vinham a Porto Alegre. Então, nessa época, Black Eyed Peas, Fatboy Slim na época, e eu passei quase 2 dias com o pessoal da Shakira. Eu acho que essa foi uma das grandes experiências, foi muito interessante isso, porque você tem uma experiência por detrás do palco, de tudo o que acontece, de como as coisas se dão. Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes. Você tem uma outra visão depois de como isso acontece. E claro, prestando um trabalho, sendo paga por isso e tendo toda aquela experiência por trás desse mundo da fama, por detrás das cortinas. Jamile, como que foi o início do teu estudo na língua inglesa? Como que você aprendeu? Quem te influenciou? Talvez algum professor, algum artista? Qual que foi o teu incentivo, o teu impulso que foi, não, eu quero aprender isso vai ser algo importante para mim? Eu vim de uma família que falavam 2 línguas, o alemão e o português. Então falar língua sempre foi uma coisa presente na minha vida. Quando eu era adolescente, eu descobri que o inglês, além de gostar, ele abria oportunidades, portas para fazer outras coisas. No início eu não pensava em ser professora, em trabalhar com a língua, eu queria falar a língua. E eu tive sorte de ter algumas pessoas que me ajudavam, ou me ajudaram a entender a língua, a estudar. Eu fui morar fora do Brasil por 2 anos, e esse foi um tempo onde eu aprendi muito a língua como ela é. Mas realmente a grande parte do estudo eu fiz no Brasil, fiz com gente daqui. E de novo, muita sorte em encontrar profissionais que não ensinavam a língua de brincadeira, eles realmente trabalhavam com o ensino da língua. Há muita fantasia quando a gente está estudando uma língua. Parece que tudo vai vindo nada, assim como a gente não tem uma consciência muito clara de como nós aprendemos o português, por exemplo. Parece que simplesmente aconteceu, porque a gente não se dá conta de todo o trabalho que o nosso cérebro teve, da vivência que a gente teve com a língua. Quando se trata do inglês, parece que vai acontecer do mesmo jeito, do nada. A gente vai falar o inglês com perfeição. E não é assim. O inglês ele precisa de uma boa instrução, de alguém que te leve a entender o caminho da língua, como ele é construído, e você tem que estudar. E parece, Jamile, que esses contratos a mais com artistas, com tradução, eles não são contratos comuns. Possivelmente, isso tu pode falar melhor pra gente, deve ter tido uma remuneração bem anormal. Assim, o que você poderia dizer pra gente, alguns segredinhos assim, mais financeiros? Sim, uma coisa leva a outra. Porque quando você cria uma relação de confiança com uma agência e ela te contrata e você presta um bom serviço,
obviamente você vai ser chamada de novo para fazer esse trabalho. E é um trabalho sempre bem pago, porque depende da confiança que você estabelece com o trabalho que faz, com a agência que te contrata. E claro, quando o artista volta, ele recomenda. Então acaba sendo, você faz uma vez, faz bem e vai sempre fazendo mais. E dinheiro você ganha, claro. Você disse pra gente que trabalhar nessas empresas e que os executivos e funcionários de alto escalão e da necessidade deles, qual que era realmente o foco deles? Por que eles queriam aprender inglês nas empresas, assim, esses executivos, esses diretores, às vezes CEOs? Bom, o mundo está cada vez mais globalizado. As empresas precisam se comunicar em inglês, principalmente, eu digo as grandes empresas, e é importante que elas tenham um pessoal capacitado dentro da empresa, que primeiramente entendam do negócio e depois que falem a língua. Quando a pessoa não fala muito bem, ela não tem confiança nessa fala. Então, quando ela vai, por exemplo, fazer uma negociação usando a língua inglesa, ou participar de algum congresso, ou enfim, algum desses eventos, e ela precisa falar, o inglês acaba disputando o espaço, digamos assim, no cérebro, com a capacidade técnica dela. Isso atrapalha muito o que ela tem para falar e o que ela poderia trazer de bom para a empresa e, obviamente, para a sua carreira profissional. E tu teve alunos, Jamile, que por fazer aula contigo conseguiram promoções, às vezes até um emprego internacional, que foi para a área internacional da empresa, morar em outro país? Pode contar um pouquinho para a gente? Sim. Eu divido esses alunos em dois tipos. Tem aquele que se prepara para uma posição ou para posições diferentes, e tem aquele que, pela pressão da possibilidade de ter um cargo, começa a estudar desesperadamente. Isso é relevante na vida de um profissional. O melhor é que o profissional se prepare para as oportunidades. Mas às vezes ele tem outras coisas, enfim, e relega o inglês, a língua inglesa, a um segundo plano. Quando eu vou trabalhar, esse segundo aluno, esse que está na pressão, ele seguramente é o melhor aluno, porque ele faz tudo que você pede e ele aprende, mas ele tem uma carga imensa sobre ele, porque o cargo, a viagem, a promoção, a transferência para um outro país vai depender da qualidade do inglês dele. O outro aluno que se prepara, ele tem um tempo mais amplo de maturação do inglês. Jamile, então, tu já está há um tempo no mercado, já dá aula há algum tempo, tu saberia me dizer quantas pessoas já foram teus alunos, assim? Parece estranho, mas assim, dá para contar em milhares de alunos. Porque por ano passam vários alunos. Aqueles que ficam um tempo e aqueles que estudam mais profundamente. E Jamile, eu imagino que você falando inglês, você tendo essa liberdade de se expressar numa língua universal, te trouxe muitas amizades, não somente brasileiras. Você pode contar isso pra gente um pouco? Eu acho que essa é a parte mais interessante, é você se conectar com pessoas de outros lugares. Porque quando você trabalha com a língua inglesa, e não apenas porque trabalha, porque você se comunica, você conhece muitas pessoas de outros lugares. Então, ou em Porto Alegre, ou aqui em Brasília, ou mesmo em São Paulo, nos lugares que eu vou eventualmente, eu acabo conhecendo muitas pessoas, muitos estrangeiros. E essas relações, elas ficam. Então, é muito interessante isso, porque às vezes, quando eu estou falando, você está falando, por exemplo, quando eu estou no computador, eu estou falando em 2 ou 3 línguas, porque você começa a falar com pessoas de outros lugares, trabalhando com línguas diferentes. Isso é muito interessante, isso é muito rico, porque você tem muito inputs assim de outras culturas, de outras ideias. Eu acho que isso é maravilhoso, o que falar uma outra língua permite. Isso me trouxe uma outra pergunta. Esses estrangeiros, algum deles já te confundiu como uma não brasileira? Perguntou se você era de que lado dos Estados Unidos você é, de que parte da Inglaterra você veio? Sim, porque eu sou uma mulher alta e quando você chega falando inglês num lugar, as pessoas começam a pensar de onde que vem essa viking?
Então é muito comum, as pessoas não percebem às vezes que você não é brasileira. E quando você fala em português, por exemplo, a pessoa começa a falar, nossa, você fala português. Sim, é óbvio que eu falo, eu sou daqui. Mas é uma das coisas que acontecem muitas vezes, eu acho que com professores em geral. E para encerrar, Jamile, eu gostaria que tu falasse pra gente aqui, pra mim, para as pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem vencer esse medo, essa falta de, às vezes, de motivação para estudar, esse desconforto que a gente tem por saber um pouquinho de inglês e não querer entregar ele, não querer usar. Qual que é a solução para a gente destravar, para a gente ganhar confiança e definitivamente tomar uma decisão? Eu vou aprender inglês e é isso que eu quero. A primeira coisa é pensar na real necessidade de falar inglês para a profissão de cada um. Eu acho que esse é o ponto delimitador. Porque se você tem uma carreira onde o inglês não é necessário, ou você não tem uma intenção de trabalhar numa grande organização, talvez não deva gastar tempo e dinheiro estudando o inglês. Mas quando você quer ter essa perspectiva de trabalho, você precisa estudar. Mas o importante é que você comece como um projeto, além do curso universitário ou alguma formação técnica. O inglês ele tem que ser parte atuante da sua vida, ou seja, você precisa ser proativo com relação a ele. O jeito principal de destravar o inglês é falando. E quanto mais você fala e você percebe que a sua fala tem qualidade, menos medo ou, vergonha você tem de falar. Eu acho que o ponto mais importante é falar, e quanto mais você se comunica e as pessoas entendem, e você entende as pessoas, e você entende o que falam para ti, você vai perdendo esse medo, vergonha, enfim, e vai ganhando cada vez mais confiança na fala. Eu acho que a gente já perguntou bastante com a Jamile, o vídeo está ficando até um pouquinho longo, mais do que o normal que a gente faz. Então, obrigado, Jamile, por essa conversa, esse papo assim mais direto com vocês, para vocês conhecerem um pouco mais esse lado pessoal da Jamile. E continuem assistindo os vídeos, deixem seus comentários, escrevam lá, deem sua opinião. Matheus, não gostei de tal efeito, quem sabe você faz isso, olha que coisa legal. Ou então assim, nossa, eu já estudei com a Jamile, pode falar, eu vou me lembrar. Então, muito obrigado por vocês assistirem, até o próximo vídeo da Jamile, tchau. Ok, see you.